Amém e amém. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 a 7, nós leremos. Aleluia. Aqueles que nós não tivemos o privilégio de ver na transição de 2025 para 2026, mas que se encontra presente, feliz ano novo para todos, né? Que Deus os abençoe também, em nome de Jesus, amém? Que seja um ano de muita graça e que nas provações que certamente enfrentaremos, que a graça de Deus nos seja suficiente em nome de Jesus, amém? Nós temos aqui, amados, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 7, nós leremos, amém? Quem encontrou, diga assim, amém? Está projetado para nós aí, né? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 7. Podemos ler? E disseram-lhe, eis que já estás velho. A respeito de quem que eles estão falando? De Samuel. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Será que você pode falar comigo? Como tem todas as nações. Mais uma vez, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, o que Deus disse para Samuel? Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Vamos ler mais uma vez, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Diga assim, para eu não reinar sobre ele. Mais uma vez, para eu não reinar sobre ele. Pai, fala o nosso coração nessa noite. Tanto nós que aqui estamos, bem como aqueles que estarão tendo acesso também, ó Deus amado, à mensagem dessa noite. Ó Deus, assim como os cânticos, que o Senhor possa falar o nosso coração, Senhor. Nós abençoamos a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amados, pensando no contexto que nós estamos vivenciando, né, esta semana, nós vimos aí a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, notícia no mundo inteiro, né, pelo presidente Trump. E é muito importante a gente analisar aqui, porque quando a gente estava lendo aqui Samuel capítulo 8, aqui nós percebemos que o governo presente aqui, até então, era o governo teocrático. Nós temos hoje muitos modelos de governos. Cada país adota um governo, um tipo de governo. Existe a monarquia, presidencialismo, democracia, ditadura e tantos outros governos mais presentes. O Irã, no seu governo, é um governo teocrático, né? É onde a religião é que está dominando. Porém, a gente sabe que não é essa teocracia presente neste tempo, em que aqui nós encontramos que Deus é quem estava dirigindo o seu povo, porque Deus escolheu a nação de Israel, Deus nomeou a nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel nasce ali no chamado de Deus a Abraão, de ti farei uma grande nação, e a gente encontra, amados, esse ato de Deus está governando sobre a nação de Israel. De que maneira Deus governava até então sobre a nação de Israel? E por que o pastor está falando desse fato tão presente hoje? É que a gente sabe que um governo, ele pode ser eleito, ele pode se declarar eleito, e ele pode ser também deposto do seu cargo, da sua função, quer seja via democracia, ou quer seja através
como nós estamos vendo, não outro país que vai e ocupa aquele país, assume aquele país, como aconteceu no Irã, e agora está acontecendo também na Venezuela, que cria certamente uma preocupação exacerbada. Nós estamos vendo aí outros países querendo ocupar também, né? Por exemplo, Israel esteve batalhando aí no Oriente Médio. Tem questões territoriais, tem questões do próprio massacre do povo. E o que nós encontramos aqui, irmãos, é que numa transição aqui nós percebemos que até então Deus governava sobre a vida do seu povo. Deus governava de que maneira, pastor? Deus governava através da Torá, instrução de Deus a Moisés, e a Torá, ela tinha por finalidade trazer diretrizes espirituais, como também moral, social e civil para o povo de Deus. E aí nós encontramos, como você lê Êxodo, capítulo 19 até o 24, nós encontramos Deus trazendo a Torá, a lei, as diretrizes, as orientações, aquilo que estaria norteando o seu povo. Nós encontramos também Deus liderando através de homens levantados por ele, como Moisés. Moisés não se autodominou, estando sendo ali o dirigente, o governador daquele povo. Deus foi quem chamou Moisés, nós sabemos muito bem disso, né? Quando você lê Êxodo capítulo 3, Deus vem a Moisés, e Deus encontra com Moisés, e Deus estabelece ali um diálogo com Moisés. Deus levantou, após a morte de Moisés, levantou Josué para estar governando sobre o povo de Israel, levando o povo à conquista. E nós percebemos que depois nós tivemos a era dos juízes, em que Deus estava governando através dos juízes, tais como Gideão, Jefté, Sansão, e na dinâmica que a Lucimar utilizou aqui, foi ressaltado também, trazendo à tona Débora, né? Juíza em Israel. Essas pessoas, elas tinham como finalidade estar trazendo todas as orientações de Deus. E é muito importante nós observarmos que não existia um modelo monárquico até então, porque a monarquia é aquilo que é passado de um para o outro, né? Nós temos apenas esse vestígio em que na monarquia nós encontramos que Davi, ele foi rei, depois Salomão, seu filho, assumiu ali o reinado, e assim sucessivamente. Agora, o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus não apenas governava sobre o povo através da Torá, através de homens levantados por ele, mas Deus governava também sobre o povo através dos sacerdotes, os sacerdotes que tinham uma função importantíssima no meio, na vida do povo de Israel. Por exemplo, sacerdotes, nós sabemos que a missão do sacerdote era conduzir o povo a Deus. Então, o sacerdote era aquele que apresentava ofertas pelos seus pecados e também pelo pecado do povo. Era uma representação. No Novo Testamento, nós somos colocados como sendo nação santa, sacerdócio real. Então nós temos aqui, irmãos, que Deus usava também os sacerdotes. Os sacerdotes, eles cuidavam de toda a liturgia presente naquele momento, cuidava do culto, da meditação religiosa, da palavra, levava o povo a Deus e levava Deus também ao povo. Mas os profetas também eram usados por Deus, porque os profetas, diferentemente dos sacerdotes que apresentavam o povo a Deus, os profetas, eles tinham a missão de apresentar Deus ao povo através das suas profecias. O que nós encontramos até então, irmãos, aqui nesse capítulo, era um governo direto de Deus. Não existia um homem que se autodenominava, e nem tampouco o povo que nomeava alguém para estar liderando sobre ele. Era uma liderança espiritual, era uma liderança ocasional, porque Deus é quem levantava. Não existia uma centralização de poder no governo da nação de Israel. E nós encontramos que Israel aqui não era uma nação comum como as demais nações, porque o modelo de governo presente em Israel não havia nascido da política, mas havia nascido da revelação de Deus. Então era uma nação especial. Era uma nação que, embora pequena, poderosa, porque Deus é quem operava na vida da nação de Israel. Então a gente observa que ao longo da trajetória de Israel, até hoje, nos tempos atuais, a gente percebe que ao longo da história, Deus, ele vinha protegendo o seu povo, agindo na vida do seu povo, porque era Deus quem estava no governo.
Nós encontramos, então, amados irmãos, que o rei do povo de Israel era o nosso Deus. Nós encontramos que a lei, ela veio de Deus para o povo. Então, Deus é quem dava as diretrizes diretas para o seu povo. Nós encontramos que a liderança, ela era espiritual, porque antes dela ser administrativa, em que eles tinham a missão de colocar as coisas em ordens, era Deus quem levantava essas figuras para estarem governando sobre a nação de Israel. E quando essa nação de Israel chega para Samuel, avançada idade, dizendo assim: nós queremos, como as demais nações, como os demais povos, nós também queremos alguém que governe sobre nós. Olha o que eles disseram então. E disseram-lhe: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Qual que era a referência para eles agora? As demais nações. Se nas demais nações, nos demais povos existe um rei, nós também queremos um rei. Ou seja, irmãos, o que nós vemos aqui é que todas as vezes que o homem, ele exclui Deus da sua vida, ele coloca alguém para estar governando no lugar de Deus no seu coração. Eles queriam arrancar Deus da direção do governo de Israel, mas queria nomear alguém para estar governando sobre eles. Então é muito importante nós guardarmos isso no nosso coração, porque o tema da mensagem nessa noite nos sugere exatamente isso. É o impeachment de Deus que eles estavam fazendo. Era o ato de arrancarem Deus do governo e colocarem um outro governo. Eles queriam sair dessa teocracia, Deus no governo, Deus na direção, na orientação, e eles queriam agora que alguém governasse sobre eles. Isso denota provavelmente que eles estavam cansados de serem governados por Deus. E eles estavam cansados de ouvir os profetas. Eles estavam cansados de dependerem de Deus. Eles estavam cansados de viverem pela fé, porque estar sob o governo de Deus significa exatamente isso. Nós estamos abertos a sermos orientados pela palavra de Deus, que hoje é, como disse Jesus a Lázaro, nós encontramos lá, tem Moisés e os profetas, o rico da história do rico e Lázaro, né? Deus, o Senhor, na ilustração ali na parábola de Lucas capítulo 16, vai dizer assim: lá tem Moisés e os profetas. Então continua gente da parte de Deus, orientados por Deus para estar governando. Isso significa que eles não queriam viver na dependência de Deus, e nós como cristãos, nós precisamos sobretudo vivermos na dependência de Deus. É um ato de fé, amém? Porque o justo viverá o quê? Pela fé. Mas eles não queriam mais isso. Eles não queriam mais viver nessa dependência de Deus. Eles não queriam mais viver nas orientações de Deus. Eles não queriam mais andar pela fé. O que eles queriam, pastor? Eles queriam alguma coisa palpável, eles queriam alguma coisa visível, eles queriam alguma coisa previsível. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus imprevisível, é um Deus que ele age da forma dele, porque ele é soberano. Amém? Às vezes nós temos por tendência, nós queremos dogmatizar a forma de Deus agir e queremos determinar a forma de Deus agir, mas nós sabemos que Deus é soberano, e como Deus soberano, ele age da maneira que quer, como quem quer, enfim, em quem quer, porque ele é soberano. Mas eles não queriam isso, porque a fé, sobretudo, exige confiança. A fé, ela vai muito mais além do que a ilusão que muitos governantes trazem sobre o seu povo. A gente vê nações, por exemplo, aí, né, com discursos ilusórios, em que as pessoas ficam inflamadas com as propostas dos seus governantes, mas são políticos. E político, geralmente, lamentavelmente, infelizmente, não tem compromisso com o povo. Eles estão interessados nas suas próprias questões, as questões pessoais. Aliás, permita-me até abrir um parêntese aqui,
dentro desse aspecto, ouvi alguém certa vez dizendo que Paulo Maluf, ainda governo de São Paulo, né, estava no helicóptero e o piloto disse que o helicóptero estava com um problema, ele ia cair, e Maluf quis ali oferecer: Deus, se a gente pousar em segurança, eu prometo fazer isso, fazer aquilo outro, tal, e etc. Até que pousaram em segurança, e depois que pousaram, estavam em terra firme, ele disse: Deus, não esqueça que eu sou político. Porque, na verdade, os políticos, eles agem assim. Eles têm aquela questão da ilusão. E muitos irmãos estão rejeitando a Deus porque eles querem alguma coisa palpável, eles querem alguma coisa visível, eles querem alguma coisa previsível, e nós sabemos que nós andamos pela fé. Tem coisas que Deus faz que é somente a nossa fé que nos impele a acreditarmos, a confiarmos, sim ou não? Sansão matou mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Gente, como que um homem consegue fazer isso? Não é ele, é a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Moisés bate lá no Mar Vermelho, ele se abre em 2 partes, o povo passa a pés enxutos. Não foi Moisés, aquela vara de Moisés que não tinha poder, era o poder de Deus agindo naquela circunstância. Só acredita nessas coisas quem tem uma fé inegociável na presença de Deus. Amém? Nós estamos aqui caminhando, servindo ao Senhor, e certamente nós sabemos que é a nossa fé que nos impele a estarmos crendo que Jesus virá para buscar a sua igreja, a nossa fé que nos impele a entendermos que vale a pena servirmos ao Senhor, nos submetermos ao governo de Deus, é a nossa fé. Mas veja, irmãos, que o que nós percebemos é que há pessoas que dentro dessa questão têm até publicamente, muitas vezes falado abertamente, que não querem mais servir a Deus. Isso é lamentável. Pessoas que estão colocando Deus para fora, como fez a nação de Israel. Pessoas que estão abortando Deus. Eu vi recentemente alguém dizendo assim: eu já fui pastora de uma igreja X, não vou citar o nome aqui, e tal, e etc., mas hoje eu estou numa religião cujas práticas, elas não coadunam, nós sabemos, não se harmonizam com os princípios da palavra de Deus. Estava conversando com uma moça que já foi da nossa igreja, lamentavelmente, que entrou por esse caminho, alguns sabem dessa história. Está lá no movimento, cada um tem a liberdade de escolher a religião que quer seguir. Ela optou em abrir mão de toda a construção cristã, de tudo que aprendeu, tanto da família quanto, sabe, da igreja, nas instruções, mas optou, é uma decisão particular, em fazer parte da religião dos descendentes afro-brasileiros. Irmãos, nós precisamos entender que, de igual maneira, há pessoas que estão, sabe, abrindo mão da fé, deixando Deus. Deus já não é mais suficiente, eu vou me aventurar, eu vou cair em outras religiões, eu vou abrir mão da fé cristã. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão tendo o discernimento, o entendimento de que, quando o homem rejeita o governo de Deus, está rejeitando quem? O próprio Deus. Essa é a colocação de Deus para Samuel. Veja aqui nos versículos 7 a 8, a gente percebe que quando esse povo chega para Samuel e expõe ali para Samuel, dizendo: Samuel, como as demais nações, nós queremos um rei. Então a Bíblia vai nos dizer, irmãos, olha o que a Bíblia nos diz: porém essa palavra pareceu o quê? Mal aos olhos de Samuel. Essa palavra é uma palavra que constrangeu o líder Samuel. E nós sabemos que Samuel, ele exerceu as funções estabelecidas por Deus. Ele foi ali o sacerdote, ele foi ali o rei, ele foi ali, sabe, o profeta. Era ele quem falava as coisas da parte de Deus para o povo, era ele quem dirigia o povo, era ele quem de fato governava, apresentava aquele povo a Deus. E Moisés e Samuel, ele fica constrangido. A Bíblia nos diz que, sabe, a gente às vezes ouve determinadas coisas que nos entristecem,
que gera uma certa, uma certa tristeza, um certo aborrecimento nas nossas vidas. É quando a gente ouve alguns crentes, alguns cristãos, que poderiam estar com o coração inflamado diante de Deus, com a alma, mergulhada na presença de Deus, mas estão dizendo: estou fraco, estou desanimado, estou, um marasmo, mas o que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo na sua vida? Começa a culpar um, culpar outro, começa a dizer: eu vou procurar o movimento X, eu vou para o movimento tal, eu vou procurar o profeta, eu vou procurar movimento, e começa a se tornar um crente andarilho, vai ali, vai acolá e tal, etc. Não, irmãos, precisamos entender que Deus nos chamou para estarmos debaixo do seu governo. E aqui Samuel nos diz a Bíblia, quando disseram isso: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Diga comigo assim: Samuel orou ao Senhor. E Deus, como resposta, Deus vem a Samuel e nos diz no versículo 7: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel. Ou seja, você é meu representante, você é quem, espiritualmente falando, eu nomeei para estar, governando o povo. Eles não estão rejeitando a ti, antes a mim me tem o quê? Rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Irmãos, já imaginou o coração de Deus? Você já imaginou Deus olhar para alguém e falar assim: deixa esse povo fazer o que ele quer fazer, deixa esse crente fazer o que ele quer fazer, deixa esse crente andar do jeito que ele quer andar, porque ele tem rejeitado não a igreja do Senhor, não aquilo que ele tem rejeitado a mim, porque se rejeita a igreja, o povo de Deus rejeita a mim. Como assim, pastor? A gente percebe isso em Atos capítulo 9, quando Saulo perseguia a igreja. Jesus, quando se apresenta a ele, vai dizer o que a ele? Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí, está perseguindo quem? Não era a igreja? Mas quem é o cabeça da igreja? Eu vou perguntar de novo: quem é o cabeça da igreja? Está fraco. Quem é o cabeça da igreja? Jesus é a cabeça da igreja. Então, você está perseguindo a mim. Então Deus olha para Moisés, para Samuel, e vai dizer exatamente isso: Samuel, esse povo tem rejeitado, não é você não, tem rejeitado a mim, Samuel. Esse povo, ele não está querendo andar, e Deus vai deixar esse povo. Então, faça o que esse povo está querendo nesse instante, Samuel. E agora Deus não apenas faz essa liberação, irmãos, mas quando nós lemos nos versículos 8 a 10, a gente percebe que Deus vai trazer ali, inclusive, um alerta para o povo. Qual que é alerta para o povo? Olha, vocês vão designar alguém para estar governando vocês, porque o governo de Deus não é déspota, o governo de Deus não é um governo autoritário, o governo de Deus, não, irmãos, Deus vai trazer para eles, dos versículos 8 a 10 a 18, vai dizer assim: quem vai governar a partir de agora, vai tomar os teus filhos, vai tomar os teus bens, vai oprimir o povo, e o povo vai fazer o quê, pastor? Está escrito no versículo 9, aqui no versículo 18, então naquele dia, olha bem, no versículo 18, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei. Ou seja, a opressão estaria tão forte em cima do povo, porque rejeitou o governo de Deus. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, olha, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Está vendo só? O povo vai ser oprimido. Deus vai mostrar para eles, porque Deus não força, irmãos, a permanência de ninguém na sua presença. Deus respeita as escolhas que nós fazemos, mas Ele não anula as consequências advindas das escolhas que nós fazemos. Vocês querem um rei? Então dá Samuel o rei para esse povo. Mas esse rei, se você ler dos versículos que nós falamos aqui, até o versículo 17, você vai ver que no versículo 11, diz assim, que aquele povo, ou seja, o novo governo, estaria tomando os filhos, as filhas, empregadas, os bens, enfim.
e depois estaria oprimindo aquele povo. E aquele povo clamaria a Deus e Deus não estaria ouvindo. Pastor, mas por que Deus estaria fazendo isso? Porque Deus respeita as nossas escolhas. E a pergunta que nós temos, irmãos, para fazer nessa noite é: quem é que está governando as nossas vidas? Quem é que está governando o seu coração? Quem é que está governando as suas escolhas? Quem é que está governando as decisões, sabe, que você tanto deseja tomar? Quem é que está governando? Quem é que está na direção? Será que você está como o povo de Israel, deixando o Senhor? Não quero saber da orientação de Deus, eu quero que outra pessoa assuma esse papel. Quem é que está governando? Quem é que está reinando sobre a sua vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem é que está tomando as decisões por você? A gente tem ouvido falar aí, que inclusive prenderam tanto o Maduro como também prenderam a esposa, porque segundo a informação, o carro-chefe do governo do Maduro era a própria esposa. A formação e tal, então eles entenderam que deveria prender tanto Maduro como também prender a esposa, senão ficaria uma parte ali para conduzir o governo da mesma forma. Irmãos, quem é que tem nos auxiliado nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Quantas vezes nós tomamos decisões sem buscarmos a direção de Deus? Quantas vezes nós agimos precipitadamente sem buscarmos a direção de Deus? Excluímos o governo, excluímos Deus está reinando nas nossas vidas, e quantas vezes nós tomamos as nossas decisões sem buscarmos a direção de Deus? E todas as vezes que nós tomamos decisões sem buscarmos a direção de Deus, nós sofremos. Importante nós fazermos isso. Em 2026, buscarmos a direção de Deus para qualquer decisão pessoal, ou familiar, ou coletivo das nossas vidas. Buscarmos a direção de Deus. Veja aqui, Samuel é um exemplo claro para nós. Samuel, irmãos, nesse momento, ele busca a Deus, ele ora a Deus, se sentindo pressionado pelo povo, comprimido pelo povo. Samuel, ele ora a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, Samuel orou a Deus. Diga comigo assim: antes de eu tomar decisões, eu preciso buscar a direção de Deus. Vamos buscar a direção de Deus. É a compra de um carro, é a compra de uma casa, é uma faculdade, é um crescimento espiritual, é um crescimento no campo intelectual, no campo material. Busque a direção de Deus, clame ao Senhor: Senhor, eu quero submeter ao Senhor, quero que o Senhor esteja no governo, dirigindo a minha vida. Nós não podemos fazer como Israel estava fazendo. Israel perdeu aqui, irmãos, um grande privilégio de ser governado diretamente por Deus, porque se Deus conduziu aquele povo até ali, sob pressão sim, mas também debaixo de muitas vitórias, de muitos resultados, certamente Deus continuaria abençoando o seu povo. Mas quando nós, colocamos Deus para fora, fazemos como o povo aqui de Israel, não queremos mais Deus governando sobre nós. Pastor, quando é que nós fazemos isso? É quando nós não deixamos Deus reinar sobre nós, é quando nós tomamos decisões sem buscarmos a direção de Deus, é quando nós não nos submetemos às diretrizes, às orientações de Deus para os nossos corações. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, que possamos, se nós arrancamos Deus do nosso coração, do trono das nossas vidas, que possamos dizer: Senhor, assume o seu lugar, Senhor. Assume o teu trono no meu coração. Assume o teu trono na minha vida, assume o teu trono na minha família, assume o teu trono na vida da igreja, assume o teu trono na vida da nação, e vamos deixar que Deus opere maravilhosamente nas circunstâncias que nos cabem. Amém? Ou seja, muitas vezes há pessoas que elas estão tirando Deus, jogando Deus para fora, quando a razão passa a falar mais alto do que a direção de Deus, quando os sentimentos passam a nortear as suas vidas como princípios,
quando nós percebemos que determinadas culturas que nós temos, formações que nós temos, esteja falando mais alto do que aquilo que nós experimentamos de Deus. Não permitamos, irmãos, sabe, não vamos deixar Deus de fora. Existem muitos sistemas de governo, mas nós, como igreja do Senhor, nós devemos estar sob o governo de Deus. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, busquemos primeiro o reino de Deus, busquemos o governo de Deus, busquemos a direção de Deus. Quer casar, busca a direção de Deus. Você qualquer atitude, 2026, vamos buscar a direção, vamos deixar Deus atuar. Porque quando nós agimos, como Jonas agiu, nós trazemos transtorno tanto para a gente como para aqueles que nos acompanham. Porque a nossa desobediência, a dureza do nosso coração gera desconforto na vida de muitas pessoas. Quando nós tomamos decisões por conta própria, Deus nos manda para Tarsis, para Nínive, nós queremos ir para Tarsis. Quando Deus nos manda fazer algo, nós não queremos, desobedientemente nós vamos para outra direção. Nós trazemos transtorno, preocupação, tanto para a gente como para aqueles que nos acompanham. Quantas famílias há que estão chorando no dia de hoje, porque os filhos optaram em não estarem se submetendo à direção dos pais, então entraram para o mundo das drogas, entraram para o mundo de amizades, entre aspas, perigosas. Quantas pessoas há que estão, quantas famílias? Eu conversava com um pai, não tem tanto tempo assim, ele dizia assim: pastor, as minhas lágrimas secaram. Olha que coisa tão triste. Os meus filhos criados na presença de Deus, criados na igreja, mas um deles optou em entrar para o caminho das drogas. Por mais que nós tentamos ali aconselhar, conversar, cuidar com as amizades, não tem problema, é só socialmente falando, é uma bebidazinha socialmente falando, é um tragozinho socialmente falando, até que a pessoa estava totalmente dominada pelo vício e se tornou um andarilho. E o pai dizendo assim para mim: pastor, as minhas lágrimas cessaram. Meu filho, quando vem para casa, depois de tantos dias fora, antes a gente andava cada canto de Belo Horizonte procurando meu filho, encontrava ele todo maltrapilho, todo sujo, com meio de pessoas drogadas e tal, e etc. Conseguia trazer para casa, mas dentro de casa a gente tinha que ficar 24 horas olhando, porque de repente pegava sofá, vendia, pegava cama, vendia, pegava tudo, vendia para trocar em drogas, porque resolveu não andar debaixo das diretrizes dos pais. Quantas vezes nós estamos fazendo como a nação de Israel? Eu não quero Deus, eu quero estar no trono, eu quero estar no governo, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero fazer as minhas próprias coisas, sem buscarmos a direção de Deus. E a orientação da palavra, para fecharmos, é que antes de qualquer coisa, faça-se oração. Amém? Por que nós devemos fazer oração? Porque Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer realizar na minha vida? O que é que o Senhor quer fazer através de mim? O que é que o Senhor tem para a minha vida como pessoa? Cada um de nós que aqui estamos temos um propósito de Deus. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Deus tinha um propósito certíssimo para a nação de Israel, mas Deus estava no governo. Que nessa noite nós possamos, se nós colocamos Deus para fora, como fez a nação de Israel, que possamos trazer Deus para perto de nós. Amém? Então a música nós cantamos: perto quero estar, né? É junto, né? Junto aos teus pés. Vamos cantar essa música? É possível? Diga, irmão, que está ao seu lado assim: meu irmão, não faça como a nação de Israel, não coloque Deus para fora, pelo contrário, traga Deus e deixe Deus reinar, governar e trazer as direções para a sua vida. Certamente em 2026 nós teremos, sabe, mais leveza na nossa alma, mais tranquilidade na nossa alma, nós teremos muito mais prazer diante de Deus. Deus fará coisas maravilhosas também nas nossas vidas. Eu queria convidar você que tem condições de colocar de pé no seu lugar nesse instante. Fique de pé no seu lugar. Para a nação de Israel, irmãos, o que eles estavam querendo era apenas uma troca de sistema, mas aos olhos de Deus, eles estavam rejeitando o reinado do Senhor.
Muitas vezes nós achamos nas nossas vidas que é apenas algo simples, mas Deus, Ele vê muito além. Por isso nós não devemos deixar Deus sair do nosso coração. Vamos nos apegar ao Senhor, vamos estar diante do Senhor. O governo continua teocrático, Deus na direção das nossas vidas. Amém. Quando você lê Atos capítulo 13, versículo 52, que nós amamos também, que os discípulos do Senhor sendo expulsos de uma determinada cidade, a Bíblia nos diz que eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque eram governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender muito mais além do que o campo natural, físico. Quem governa sobre nós é o nosso Deus. Quem está no trono é o nosso Deus. E nós não queremos colocá-lo para fora. Nós não queremos deixá-lo de lado da nossa história. Pelo contrário, nas nossas conquistas, naquilo que a gente estipula na vida da gente, que possamos entender que tudo é Deus, tudo é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado, à sua frente. Vamos ter um momento de oração agora. Estamos fazendo isso, irmãos, porque assim a palavra de Deus nos recomenda, que oremos uns pelos outros. Você que está na sua casa nessa noite, nos acompanhando, o nosso inimigo, irmãos, quer que nós abortemos Deus das nossas vidas. Porque quando nós agimos dessa maneira, o inimigo quer dizimar a nossa família, o inimigo quer saquear os bens que Deus nos tem dado, o inimigo quer oprimir as nossas vidas. Mas quando nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história, nós sabemos que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, passa a estar presente nas nossas vidas. Sabemos que as bênçãos de Deus passam a jorrar, a fluir nas nossas vidas. Por isso, ore pelo irmão que está ao seu lado, abençoe a vida dele agora, ou dela. Coloque-o diante do Senhor. Pai amado, nós como igreja do Senhor, Pai, não queremos nos portar como fez a nação de Israel. Que negligenciou naquele momento, Pai amado, o governo do Senhor. A nação de Israel que expulsou o Senhor, que não queria mais saber do Senhor, impetimou o Senhor. Não queria o Senhor mais no governo, não queria o Senhor mais na direção. Se até então, Deus amado, nós temos agido como a nação de Israel agiu, pedindo outro rei, nós não queremos que mais ninguém esteja governando sobre nós a não ser o Senhor. O Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que move céus e terra a nosso favor, o Deus que nos sustenta nas nossas tribulações, um Deus que se torna o nosso refúgio em tempos de guerras. Nós queremos que Tu sejas, ó Pai amado, o nosso amparo sempre, porque assim a Tua palavra nos diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Que coisa triste, Deus amado, são as pessoas abortarem o Senhor, tirarem o Senhor, ó Deus, arrancarem o Senhor, porque quando nós arrancamos o Senhor, outras coisas passam a reinar sobre nós, a nossa vontade própria, os pecados, ó Deus, questões que nos prejudicam ainda mais. Mas que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, com temor e tremor nos nossos corações, debaixo da Tua graça, debaixo da unção do Teu Espírito Santo, debaixo da orientação do Senhor, através da Tua palavra, que possamos nos submeter, Deus amado, às diretrizes do Senhor, porque assim está escrito na Tua palavra, que aqueles que são do Senhor são guiados pelo Teu Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, não sabemos onde vem nem para onde vai. O Senhor disse para Nicodemos: assim são todos aqueles que são nascidos de novo.
mas tem uma direção. É o Teu Espírito Santo que nos orienta, é o Teu Espírito Santo que nos guia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Que possamos entender que nós não estamos aqui falando de governo humano. Nós não estamos aqui falando, Deus, porque o governo do Senhor é perfeito. O governo do Senhor, ó Deus amado, é fundamentado no Teu amor para conosco, na Tua graça que nos é suficiente, no perdão do Senhor que é liberado a cada um de nós. Nas oportunidades que Tu nos dás, ó Deus amado, estamos recompondo as nossas vidas, refazendo a nossa história. Ó Deus, mudando a rota da nossa vida, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e colocamos cada vida diante do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa assim: você está abençoado em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Faça deste cântico a sua oração nessa noite. Junto aos Teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim Submeta ao Senhor. quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Te louvarei. Aleluia. Nós Te louvaremos, Senhor. Não importam as circunstâncias, Se são boas ou ruins. adorarei Aleluia. somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Aleluia. Que seja esse o desejo do nosso coração. junto aos Teus pés. Que a nossa alma possa anelar isso continuamente. E você que está na sua casa, seja Pois abençoado também pelo prazer Senhor. maior não há Não há prazer maior que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Governa sobre nós, Jesus. Governa sobre a Tua igreja. somente
somente a ti. Governa sobre a nossa família. Governa sobre os nossos sonhos. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Cante isso com o seu coração aberto. Somente a ti.